Olá, seja bem-vinda a mais uma aula de flor espiral. A gente vai criar um modelinho bem lindo. Já deixei meu espiral pronto, tá? E vou vir aqui na janela de desenho fazer uma elipse, ok? Vou fazer uma elipse de um lado e vou duplicar ela para o outro lado aqui. Então, eu venho em duplicar e arrasto. Vou selecionar as duas, vou vir aqui, ó, alinhar a parte inferior. Aqui no meio, eu vou criar um retângulozinho. E aí, eu vou alinhar tudo. Eu vou selecionar as duas elipses, agrupar, e agora eu alinho ela com esse retângulo para eles ficarem bem alinhadinhos aqui no fundo, ok? Agora, eu vou fundir tudo e vou clicar duas vezes para editar os pontos. Vou simplificar, vou criar um ponto aqui, ó, que sumiu. E aí, eu vou pegar esse ponto de baixo, ó, e trazer aqui para cima. E vou editar as alças aqui. Vou trazer esse aqui para cima e esse aqui para cima. Meio que para formar aqui uma pétalazinha, ó, como se fosse uma pétala. Vamos fazer só um lado, e aí a gente vai e replica o outro lado para ficar parecido, ó. Ela vai ter que ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Fiz esse lado, eu vou vir aqui na faca, vou clicar em sólida e vou cortar aqui bem no meio. Feito isso, eu deleto esse lado, seleciono o lado que eu gostei, ó. Vou refletir aqui na janela de replicar, refletir a esquerda. Vou trazer aqui com a setinha do meu teclado para a direita, para ficar uma sobre a outra. E aí, eu vou fundir. Vai ficar mais ou menos assim a pétala. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. E aí, eu vou testar para ver se ela ficou boa aqui no espiral. Então, eu vou vir aqui na janela de replicar, objeto no caminho, exibir a alça de agarre. E eu vou soltá-la aqui para ver como que ela ficou. Ficou muitas pétalas, então eu vou diminuir aqui, ó. Deixa eu colocar no 30 para ver. Vou diminuir mais um pouquinho, ó. Até ficar aqui a quantidade de pétalas que eu desejo, ok? Vou liberar o caminho. Eu vou fazer uma cópia dessa pétala para mim criar um outro modelo daqui a pouquinho, tá? Vou tirar o espiral e vou fundir. Então, já temos aqui um outro modelinho muito lindo, ok? Vou editar os pontos aqui para ficar bem retinho. E vou criar um outro modelo aqui também com essa mesma pétala, só que eu vou deixar ela um pouquinho mais para baixo. Então, eu vou clicar duas vezes para abrir a edição de pontos. Vou apertar Shift e selecionar os pontos de baixo. E com a teclinha do meu teclado, eu vou trazer aqui para baixo, para ela ficar mais comprida, ó. Ficou mais comprida, eu seleciono ela e eu diminuo aqui um pouquinho, ó, a largura também. E vou diminuir um pouquinho o tamanho e mais um pouquinho aqui, para ficar nessa posição aqui, que é parecida, mas vai dar um efeito um pouquinho diferente. Vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui na janela de replicar, objeto no caminho, exibir alça de agarre e vou jogar aqui dentro. E aí, vou definir a quantidade de pétalas que eu quero, tá? Vou diminuindo aqui até ficar mais ou menos aqui nesse ponto. Liberar cópias, ok? Tiro a espiral e fundo tudo. E com a mesma pétala, ó, com pequenas modificações, eu consegui fazer dois modelinhos aqui diferentes de flor, que na hora de montar vai dar aí uma diferença, viu? São modelos parecidos, mas por aqui ser maior e aqui ser menor, ele vai dar uma certa diferença. Agora eu vou editar os pontos, né? Eu vou clicar duas vezes, simplificar os pontos e vou deletando esses pontos daqui. Deletar, ó. Aí eu vou vir nesse aqui e colocar tornar curvo.
E aí eu vou ajustar para ele fazer a curvatura aqui, ó. Trazer um pouquinho para cá, lembrando que tem que ficar um pouquinho distante da pétala, tá? Para não ter erro de corte na hora da máquina cortar. Então, você vai ter que trazer para cá, ó, para fora. E eu vou clicando, vou deletando e vou trazendo aqui para fora com um novo ponto. Clico aqui, ó, e vou trazendo para fora até que a nossa espiral aqui fique perfeitinha. Peguei o ponto errado. Aí eu volto, pego o ponto certo. E pegar o ponto certinho. A linha certinha, na verdade, né? Para você criar um ponto novo. Estamos chegando já no finalzinho, ó. Venho. Trago, ó, pra fora. Esse aqui, opa, deixa eu voltar. Vou criar um ponto novo que ia trazer um pouquinho mais pra cima pra não juntar. E aí, ó, no final, a gente vai fazer o círculo, né? Pra fazer a base. E aí eu vou fundir junto, tá? Aqui, ó, ficou um pouquinho torto, ó. Não sei se dá pra você perceber. Eu vou editar isso aqui, ó. Trazer um pouquinho mais pra dentro. E editar aqui, ó, pra ficar uma pétala mais bonitinha. E tá pronto, né? Agora a gente vai fazer o mesmo processo aqui no outro, tá? Como vocês já aprenderam, a gente vai finalizar por aqui e eu entrego o molde pra vocês aí prontinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais!